Vem aí o Bandeira 2 com Eliel Alves. A Rádio Jornal apresenta o Bandeira 2. Eliel Alves. Agente penitenciário assassinado a bala por detentos do presídio Frei Damião de Bozano. Rapaz é morto a tiros na praça pública do Capibaribe, em São Lourenço da Mata. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes, com o repórter Bandeira 2 desta segunda-feira, 19 de março de 2018. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. A polícia está neste momento na agência do Banco Santander, no bairro Novo em Olinda, onde a agência teria sido arrombada esta madrugada. O servente de pedreiro Everton de Souza Anchieta, com 22 anos de idade, conhecido por Nino, e Fabrício Eric Pereira, 21 anos, residentes na rua Mariano Joaquim de Souza, no bairro Novo Horizonte, em Salgueiro, foram assassinados a golpes de faca quando estavam bebendo no bar da Marluce, localizado na rua 30, no bairro da Coab, em Salgueiro. O suspeito do crime do duplo homicídio, o João da Silva Pereira, que está foragido. Fabrício morreu no local, no estabelecimento, e o Everton ainda foi levado para o Hospital Regional de Salgueiro. Um adolescente de 16 anos, residente na rua Cristo Redentor, no Alto São Sebastião e Escada, foi assassinado com disparos de arma de fogo na rua 1º de Abril, comunidade Vale Verde, lá em Escada. Crime praticado por dois homens que fugiram numa motocicleta, e segundo informações, o crime pode ter ligação com as drogas. Jamerson Terto da Silva, de 21 anos, residente na rua Taquarana, no bairro Santana, em Camaragibe, foi assassinado com disparos de arma de fogo por dois homens numa motocicleta. O crime aconteceu perto da residência dele. De acordo com informações, Jamerson e o irmão dele eram suspeitos de praticar assaltos numa motocicleta Shinerai. Ronaldo Pereira da Silva, de 48 anos, residente na rua Chico Xavier, número 20, no bairro Nova Goiânia, em Goiânia, foi assassinado com disparos de arma de fogo na rua Projetada, no centro, em Goiânia, por elementos desconhecidos. De acordo com informações, o carro de Ronaldo havia faltado gasolina. Ele, quando parou no local, foi emboscado e morto a tiros. Um homem com cerca de 55 anos de idade, que não conduzia nenhum documento que o identificasse, trajando uma calça verde e camisa preta, foi morto a pauladas e golpes de faca na rua Diniz, no canal de Guarulhos, no bairro do Jardim, São Paulo, num crime de autoria e motivos desconhecidos, e o corpo foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Irã Luiz da Silva, um rapaz de 28 anos de idade, foi assassinado a tijoladas e teve o corpo queimado na rua Prudêncio Porfírio de Oliveira, no Alto Santa Terezinha, em Camutanga, interior do estado. Os suspeitos do crime, Matuto e Galego. O corpo de Irã Luiz da Silva foi trazido aqui para Recife, para o IML. Vitor Platini Guedes Gon Lopes, com 19 anos de idade, foi assassinado com disparos de arma de fogo perto da residência dele, no loteamento Jardim Eldorado, no bairro do Aguabirá. E os suspeitos do crime, o suspeito é um tal de Tarcísio, que seria ladrão de motocicletas. A motivação do crime é desconhecida, e o corpo do jovem Vitor Platini Guedes Lopes foi encaminhado ao IML após o levantamento feito por peritos criminais do Instituto de Criminalística, agentes do IML e policiais da Força Tarefa do DHPP. No dia 21 do mês passado, a mulher Célia Maria da Silva, de 30 anos, foi agredida a pauladas no mercado público de São José por elementos desconhecidos. Estava internada aqui no Hospital da Restauração, até que de repente ontem ela não resistiu aos ferimentos, faleceu, e o corpo foi removido para o IML. O trabalhador rural Anailton Alencar dos Santos, de 22 anos, residente na rua 12, bairro Vila Nova, em Petrolina. Ele estava passeando com a mãe dele e duas amigas lá pertinho da residência, quando chegaram dois homens numa motocicleta armados. Mandaram que a mãe e as amigas dele se afastassem. A genitora dele pediu por tudo, clamou muito para que não matassem o filho, mas de nada adiantou. Ela presenciou o filho ser assassinado friamente. O corpo de Anailton Alencar dos Santos foi encaminhado
encaminhado ao Instituto de Medicina Legal em Petrolina. Francisco Givaldo Vieira Carvalho Júnior, com 16 anos de idade, residente na rua 29, número 316, no bairro 4 e 2, em Petrolina. Foi assassinado a bala perto da residência dele o suspeito do crime, João Alisson de Souza, que mora na rua 5, no bairro Jardim São Paulo, lá em Petrolina, que está foragido. De acordo com informações, João Alisson, suspeito, ele queria pegar um irmão do adolescente, Francisco Jefferson, que estaria tendo um caso amoroso com a namorada dele. E para não perder a viagem, como ele não encontrou o rapaz, matou o irmão, o adolescente Francisco Givaldo, cujo corpo foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. Aliás, o adolescente Francisco Givaldo ainda chegou a ser levado para o hospital local. Paulo Alberes Nunes Caldas, com 26 anos, residente na rua 12, bairro Terra Sul, em Petrolina, foi assassinado a bala em frente à residência dele. Estava bebendo, chegaram 2 elementos de uma motocicleta e o mataram com vários disparos de arma de fogo, e o corpo dele, Paulo Alberes Nunes Caldas, foi encaminhado ao IML lá mesmo em Petrolina. Ainda em Petrolina, no pátio da feira, no bairro José e Maria, elementos desconhecidos mataram a faca o morador de rua José Gomes de Oliveira, que tinha 27 anos, era conhecido por Negão. Cícero Pedro da Silva, de 40 anos, residente no bairro Henrique Leite, em Petrolina, foi assassinado com disparos de arma de fogo na rua 32, lá no bairro, por 2 homens que fugiram numa motocicleta. Na última quarta-feira, dia 14, um policial militar e de Petrolina e um policial civil da mesma cidade foram cumprir um mandado de prisão no município de Parnamirim, no Sertão, quando houve troca de tiros. O PM Josué Hipólito Seabra morreu na hora. O policial civil ficou ferido e foi socorrido no Hospital Regional Fernando Bezerra, lá em Parnamirim, onde também deram entrada 2 suspeitos também baleados. Um dos suspeitos, identificado como Antônio Florencio dos Santos Neto, conhecido por Tony, de 36 anos, este não resistiu à gravidade dos ferimentos e faleceu ontem. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Violência no final de semana. 2 feminicídios ocorreram no Agreste. Detalhes com a repórter Marcela Maranhão. No loteamento Lagoa Azul, em Limoeiro, o marchante Cassiano Gonçalves do Vale matou a facadas a esposa Tatiana Apolônia da Silva. A dona de casa, de 36 anos, morreu com 2 golpes de faca peixeira nas costas, desferidas pelo marido, de 39 anos. Após matar Tatiana, o marchante se suicidou ao cortar a própria garganta com a mesma arma utilizada no crime. Segundo a polícia, os vizinhos teriam ouvido os gritos de socorro da mulher, mas acharam que era mais uma das brigas do casal e não deram importância. Em depoimento à delegacia de Limoeiro, a vizinhança destacou que as discussões entre os dois eram constantes e que o marido já havia inclusive dito que, se houvesse mais uma briga, ele assassinaria a esposa e se mataria em seguida. A motivação para o crime seria porque Cassiano Gonçalves suspeitava que a mulher o traía pelo fato dela passar muito tempo no celular utilizando o WhatsApp. De acordo com familiares do casal, eles estavam juntos há 20 anos, mas brigas e separações sempre foram frequentes. O irmão da vítima, José Roberto da Silva, declarou que as discussões aumentaram depois que a dona de casa começou a usar as redes sociais. Minha irmã recebeu uma ligação no telefone, do telefone dela. Quem atendeu foi minha sobrinha. Aí pegou e fez assim: ó aqui, painho, os machinhos de manhinha. Aí ele pegou, ele ficou com aquilo na cabeça, né? Aí ele já começou a discutir: mas rapaz, não sei o que, tu tá com outro, porque se tu não quiser viver a gente se separa, isso e aquilo. Aí começou naquilo, pronto. Aí depois ele foi-se embora pra casa, né? A família fica tudo chocado, né? Porque a gente não esperava, né? Tomei um choque quando eu soube que ele não era de fazer isso. Chocada com o crime, a irmã do marchante, Cláudia Adriana, disse que o irmão tinha um temperamento explosivo e afirmou que a cunhada realmente estava se relacionando com outra pessoa, mas que o comportamento da filha do casal contribuía para que eles brigassem ainda mais. Um choque muito grande. Agora, minha mãe, hoje, quando relataram para ela, falaram a verdade, que ele estava morto, que tinha acontecido esse fato, né, essa tragédia, que ela já esperava
era calmo. Agora, quando ele, assim, se agitava por conta da depressão, ele tomava comprimido, tomava remédio controlado, aí ele ficava, assim, um pouco violento. A filha dele, tá entendendo? Como o irmão sempre dizia, porque ele vivia mais na casa da mãe dele, que ela jogava o pai contra a mãe. Foi por conta de um telefonema ontem à tarde, que ela recebeu e que do telefone da mãe ela atendeu e foi e disse ao pai. Olha aí, pai, os machos de manhã, disse isso, não falou nem o. Foi quando brigaram, depois ele levou ela, tirou da casa da mãe dela e levou pra casa dele, pro apartamento, que ela não queria voltar pra lá, tá entendendo? E foi quando aconteceu a tragédia. Cassiano e Tatiana moravam em um conjunto residencial e tinham 4 filhos, sendo a mais velha uma adolescente de 16 anos. Até o fim desse domingo, os corpos do casal se encontravam ainda no Instituto de Medicina Legal. Já no município de São Joaquim do Monte, Severino Vieira, de 54 anos, foi linchado após matar a esposa Ivonete Maria. O homem foi espancado pela população e chegou a ser socorrido. No entanto, foi a óbito no hospital da cidade. A companheira, de 46 anos, foi esfaqueada na calçada de casa, localizada na rua Amaro Cabral, no bairro de Areal. Ela morreu em frente à residência, enquanto o suspeito do crime tentou fugir, mas foi alcançado pela vizinhança e espancado na mesma rua. O casal estaria junto há cerca de 1 ano, porém, ainda não se sabe qual a motivação do assassinato. Os corpos de Ivonete e Severino foram ao IML de Caruaru, também no agreste do estado. De acordo com a Secretaria de Defesa Social, mais de 33 mil casos de crimes de violência doméstica e familiar foram registrados contra mulheres em Pernambuco. De acordo com a Secretaria de Defesa Social, mais de 33 mil casos de crimes de violência doméstica e familiar foram registrados contra mulheres em Pernambuco em 2017, o que representa um aumento de quase 5% em comparação ao ano de 2016. Marcela Maranhão, para o Bandeira 2. No sítio Baixa Funda, em Trindade, também no Agreste, um casal foi assassinado ontem. Eliana Gomes da Silva, 43 anos, morava naquele sítio, e Eleuzan Gomes da Silva, 26 anos. Foram mortos a golpes de faca durante uma bebedeira. E o suspeito do crime, José Paulo de Souza e Silva, 21 anos, que está foragido e que ainda feriu uma outra pessoa, quase mata 3. O ferido foi Roberto Oliveira de Freitas, 39 anos, que foi levado para o hospital em Uricuri. Agente penitenciário assassinado a bala por detentos do presídio Frei Damião de Bozano. Rapaz é morto a tiros em praça pública do Capibaribe de São Lourenço da Mata. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes, com o repórter Bandeira 2, livre, independente, aqui na sua Rádio Jornal Rádio Forte, AM 780 e FM 90.3. Você está ouvindo Eliel Alves, no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Durante as últimas 24 horas foram registrados 26 homicídios no estado de Pernambuco, 26 pessoas foram mortas, 20 no interior e 6 no Grande Recife. Nas 72 horas final de semana foram registrados 41 assassinatos, sendo 28 no interior e 13 no Grande Recife. Durante o ano, do dia 1º de janeiro até agora, já foram registrados 1.008 homicídios no estado de Pernambuco, 1.008 pessoas mortas, 544 no interior e 464 no Grande Recife. Também durante as últimas 24 horas foram registrados 9 assaltos a coletivos. Na Avenida Bom Jesus, no Zumbi do Pacheco, ontem por volta das 4 horas da tarde, ônibus da Metropolitana, linha Zumbi, loteamento, só os passageiros roubados. Por volta das 10h30 da manhã de ontem, na PA15, no Salgadinho, Olinda, o alvo foi o ônibus do BRT que fazia a linha Pelópida Silveira, Prefeitura da cidade do Recife. Às 6h30 da manhã, na Avenida Luiz Correia de Brito, no Sítio Novo em Olinda, ônibus da Caxangá, linha Jardim Brasil, Juna Bezerra, só os passageiros roubados.
roubados. Às 7h20 da noite, no viaduto Capitão Temudo, na Cabanga, ônibus da Borborema, linha PE15 Boa Viagem, também só os passageiros roubados. Às 5h40 da manhãzinha de ontem, na Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, em Biribeira, ônibus da empresa São Judas Tadeu, linha Cabo Condira Boa Vista. Às 8h30 da manhã, no terminal do Conjunto Praia do Janga, um ônibus da Rodotur que fazia aquela linha, só os passageiros foram roubados. Às 3h50 da tarde, pertinho das 4h, na rua Engenheiro Muribeca, na comunidade UR5 Ibura, ônibus da Metropolitana, linha UR5 Barro, foi assaltado. Às 9h40 da noite de ontem, na Avenida Doutor José Rufino, na Estância, ônibus da Metropolitana que fazia a linha Jaboatão Paradouro foi assaltado. E às 9h da noite, na Avenida Presidente Kennedy, pertinho do Centro da Moda, em Peixinhos, ônibus da Caxangá assaltado, fazia a linha Teixambá Cabo Gás, só os passageiros foram roubados. Portanto, de ontem para hoje, registrados 9 assaltos a ônibus. No final de semana, 72 horas, foram 22 ônibus assaltados. Mês de março, já foram registrados 127 durante o ano. Do dia 1º de janeiro até agora, 594 registros de assaltos a coletivos. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Motorista embriagado que causou acidente na Via Mangue está preso. Detalhes com o repórter Ravi Soares. O condutor que atropelou um ciclista na Via Mangue, zona sul do Recife, está preso preventivamente no Cotel em Abreu e Lima. O contador Ricardo Sérgio Jansen Monteiro, de 37 anos, passou por audiência de custódia neste domingo. O depoimento de uma testemunha foi fundamental para que a polícia determinasse o flagrante delito por alcoolemia e tentativa de homicídio no trânsito. Já o estado de saúde da vítima, Alan Castro Soares de Caminha, é estável de acordo com informações da esposa do ciclista. O triatleta, de 39 anos, vai passar por uma cirurgia às 10h da manhã de hoje no Hospital Memorial São José, onde está internado. Alan Soares sofreu uma fratura na vértebra e rompeu um ligamento na região lombar da coluna vertebral. A vítima foi atropelada por um veículo modelo Chevrolet Cruze quando pedalava com um grupo de ciclistas, do qual faz parte há 5 anos. Isso nas imediações do supermercado Extra, no sentido Boa Viagem da Via Mangue, na manhã do último sábado. Testemunhas contaram que o carro seguia em zigue-zague ao longo da via, desenvolvendo alta velocidade. O condutor, Ricardo Jansen Monteiro, estava acompanhado de outras 2 pessoas também embriagadas. Esses 2 passageiros, um homem e uma mulher, assinaram um termo circunstanciado de ocorrência, um TCO, por desacato aos policiais. Na delegacia, o condutor não seguiu o procedimento padrão ao realizar o teste do bafômetro e reclamou do tratamento recebido pela polícia. Nas palavras do contador, ele estava sendo marginalizado por um pequeno acidente e disse ainda que ninguém está livre de acontecer isso. O delegado Paulo Clemente diz que o motorista estava voltando de uma casa noturna no centro do Recife. Consequentemente, ele está sendo autuado em decorrência de alcoolemia, em decorrência de realmente não ter sobrado. E os policiais informa que ele ingeriu bebida alcoólica. Um motorista do Uber que acompanhou como aconteceu o acidente explica que o condutor do veículo passou por ele em alta velocidade. Eu vi na hora que ele passou por mim em alta velocidade, antes do primeiro radar, sentido Rio Mar, Shopping Recife. Ele passou por mim em alta velocidade, entendeu? E logo na frente, ele já fez um zigue-zague na minha frente. Depois que a gente pegou a primeira curva à direita, que é sair no segundo radar, que fica por trás do Extra, ele, já passando pelo lado do ciclista, ele fez outro zigue-zague que terminou a colidir com o ciclista e arremessando ele por cima do carro, entendeu? Eu vi tudo. Inclusive, quando ele tentou se evadir, fazendo zigue-zague, tentando se livrar, tirar a bicicleta, não conseguindo, ele foi parar só uns 300 metros depois. Nielson Carvalho, administrador e amigo da vítima, ressalta que nos fins de semana a imprudência aumenta na Via Mangue. A gente se depara aqui frequentemente com veículos sendo conduzidos por condutores aparentemente alcoolizados. Isso é uma coisa que a gente se depara constantemente, sempre nas sextas-feiras ou nos sábados. A gente já fez pedidos para que blitz de lei seca fossem realizadas aqui. Em um único pedido que foi feito, foi atendido, certo? Mas o efeito dessa blitz aqui, se não me engano, a gente foi informado que foram 34 pessoas detidas com alcoolemia positiva e a situação até agora nada foi mudado. Então aqui a gente tem pelo menos essa área de acostamento que tem 11 quilômetros. Entretanto, ela não é isolada para os ciclistas. Então a gente tem que estar se dividindo com os carros que estão na pista de rodagem e a gente no acostamento. Infelizmente, vez ou outra aparece uma situação como essa aí,
de uma pessoa alcoolizada invadir o acostamento e atropelar um colega nosso. Ravi Soares para o Bandeira 2. Tiago Heleno da Silva, de 19 anos, residente na rua João Demétrio, segundo, número 104, na Coab 1, em Belo Jardim. Ele transitava de moto e foi assassinado a tiros na rodovia que dá acesso à Serra dos Ventos, lá em Belo Jardim, por elementos desconhecidos. Um rapaz identificado apenas como Taiquinho, neto de Maria de Beto, residente no sítio Camará, em Santa Filomena, no Agreste, foi assassinado a bala perto da residência por 2 homens numa moto. José Rodrigues Pereira, 56 anos, residente na rua da Caixa d'Água, em Itaíba, no Agreste, foi encontrado morto enforcado na própria residência. Um adolescente de 16 anos, residente na rua 4, número 114, loteamento Novo, em Brejo da Madre de Deus, foi assassinado a tiros e pauladas, e o corpo é encontrado em um matagal na rua Frei Caneca, lá em Brejo. Ele foi encontrado debaixo de uma marquise. Um ex-presidiário de 60 anos, cujo nome não foi informado, foi assassinado a tiros quando caminhava pelo bairro São Francisco, em Caruaru. 2 homens numa moto cometeram crime. No projeto Senador Nilo Coelho, em Petrolina, 2 motos colidiram e 3 pessoas morreram no local e os corpos encaminhados ao IML de Caruaru. Uma jovem de 18 anos e um irmão dela foram atropelados na BR-232 em Serra Talhada por um carro não identificado. As vítimas foram socorridas no hospital local, onde a jovem acabou morrendo. Alex Júnior dos Santos, 25 anos, e José Wesley Barros da Silva, residentes na rua Antônio Josué, número 300, no centro, em Lagedo. Eles trafegavam numa motocicleta e bateram na traseira de um caminhão na BR-423, pertinho do motel Vite, lá em Lagedo. Alex morreu na hora e Wesley ficou ferido, sendo levado para o Hospital Maria da Penha Dourado. Na zona rural de Buíque, houve uma colisão entre um caminhão e um carro passeio, deixou um saldo de um morto e 3 feridos, que foram levados para o hospital local. Não dispomos ainda da identificação das vítimas. Edilson Oliveira Gomes, de 27 anos, morreu no hospital do Helder Câmara, no Cabo de Santo Agostinho, para onde havia sido levado em estado muito grave, vítima de um acidente de moto. Edmilson Ramos Ferreira da Silva, de 23 anos, residente na usina Maravilha, em Goiânia, foi agredido à faca pelo cunhado dele, Yuri Martins, durante uma bebedeira no bar do Isaías, e com ferimento na barriga. Edmilson foi levado para o hospital Miguel Arraes, em Paulista, onde, no posto policial, testemunhas prestaram informações ao sargento Ângelo do 17º Batalhão, que mora no Curado 2. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Agente penitenciário assassinado a bala por detentos do presídio Frei Damião de Bozano. O agente penitenciário, identificado apenas como Roberto Murilo, ele foi assassinado a bala esta madrugada no presídio Frei Damião de Bozano, no complexo prisional do Curado, e, segundo informações, por detentos que tentaram tomar a permanência da unidade. Uma confusão, um tumulto, e acabaram matando o agente penitenciário Roberto Murilo, que ainda chegou a ser levado para o hospital Otávio de Freitas, no Sancho. E atenção! Rapaz é morto a tiros em praça pública do Capibaribe de São Lourenço. Rogério Soares da Silva Júnior, com 34 anos, residente na rua 23, número 165, no Parque Capibaribe, em São Lourenço da Mata, foi morto a tiros numa barraca em praça pública localizada na Avenida 1, lá no Parque Capibaribe de São Lourenço da Mata. E o suspeito do crime, um tal de Guaru, que fugiu. A motivação do assassinato é desconhecida e o corpo de Rogério Soares da Silva Júnior foi encaminhado ao IML. O repórter Bandeira 2, o fato policial verdade, continua de plantão aqui na sua Rádio Jornal, Rádio Forte, M780 e FM 90.3. Continue aqui com a gente, pois agora ele vem aí, Geraldo Freire, o comunicador da maioria, com a Supermanhã, você sabendo de tudo.